Olá pessoal, aqui é o Ivan e sejam bem-vindos a mais uma Quinta das Questões. O vídeo hoje vai ser um pouco diferente porque eu vou responder apenas a pergunta do meu amigo Arthur, que me enviou na DM do Instagram o seguinte questionamento: qual é a diferença entre uma bomba, um míssil, um foguete, um míssil de longo alcance, etc? Bom, ele está querendo saber sobre artefatos bélicos. Eu acho que ele fez essa pergunta por causa do meu vídeo de ontem, falando sobre o conflito entre Israel e o Hamas, sobre o sistema de defesa israelense, sobre os foguetes que o Hamas solta em cima de Israel. Então ele resolveu me perguntar quais são as diferenças. Então vamos começar primeiro explicando que o míssil, o foguete, seja lá o que for, são os meios de entrega da bomba, que é o artefato explosivo, o trem que explode. Então vamos ilustrar aqui com a caneta. Imagine que isso aqui é a bomba, a tampa da caneta. Imagine que isso é a bomba, isso aqui é o trem que explode. Você tem várias formas de entregar isso. Uma delas, por exemplo, é você colocar no compartimento de carga de um avião, passar em cima do alvo e soltar assim. Essa é uma maneira de entregar a bomba. Outra maneira seria você colocar a bomba dentro de um obuseiro, no cano de um tanque de guerra, por exemplo, né? Vamos entender aqui, de uma peça de artilharia, e você disparar. E o que vai acontecer? Ela vai sair voando assim, vai fazer uma trajetória desse jeito e vai acertar o seu alvo. Ou não, né? A precisão disso é uma coisa discutível. Outra maneira para você entregar seria colocar num míssil de cruzeiro, que é um artefato maior, que tem todo um sistema de rastreamento. Aí você teria a bomba na ponta, com o míssil voando atrás, né, com aquele fogo atrás voando, indo na direção do seu alvo. Outra forma também, menos convencional de você entregar um artefato como esse, é você pegar um extremista, né, alguém disposto a se sacrificar pela causa. Aí você pega a bomba, você introduz no extremista e manda ele ir pro meio do mercado, pro meio da multidão, fazer esse tipo de coisa, né? São meios de entregar a destruição, de entregar o caos nas linhas inimigas. E aí eu decidi até fazer um desenho aqui para mostrar, acho que são os três principais ou os três mais importantes meios de se entregar esses artefatos explosivos. Começando pelo básico que eu acho que todo mundo conhece, que é aqui a artilharia. Que você tem um lançamento, aqui eu desenhei um veículo militar com um lançador, e aí você tem o projétil que vai fazer uma trajetória em forma de parábola e vai explodir no final. Quais são as características desse meio? Curto alcance, imprecisão e principalmente um preço mais baixo. O que acontece com esse tipo de meio de entrega? Você consegue jogar muitos explosivos, né? Você consegue lançar muitos explosivos com pequena precisão, mas você consegue fazer a saturação de uma área. Isso é, você joga tantos foguetes naquela área que você inutiliza as defesas inimigas. Isso é o que o Hamas tenta fazer lá em Israel sempre, ficar jogando aqueles foguetes em cima dos centros civis para que os israelenses tenham que gastar a munição do seu Iron Dome, né? Gastar a sua munição, e assim fiquem indefesos e seja possível acertar com outros mísseis até mais potentes. Isso aí é uma maneira de usar esse tipo de artilharia, esse tipo de meio de entrega. Ele não é o ideal, por exemplo, para você jogar uma bomba nuclear em algum lugar. Para começar, que a bomba nuclear costuma ser maior, o raio de destruição dela é muito grande, então um foguete desses que voa 40 km, é possível que o raio de destruição da bomba, né, o raio da radiação, pegue as tropas que lançaram a própria bomba. Então não é um meio muito seguro, um meio muito convencional de se entregar, por exemplo, um artefato nuclear. Mas existem projetos, se você pesquisar na internet, você vai ver essa questão do canhão carregado com um mini artefato nuclear. Isso aí existe. E agora vamos ao segundo meio de entrega, que eu acho que é um dos mais interessantes, que é esse aqui, o míssil de cruzeiro. Como ele funciona? Ele é um míssil com a ogiva na ponta, né, o explosivo na ponta, e ele é guiado por satélite, por sistemas de rastreamento,
por sistemas de controle até manual que fazem com que ele possa voar baixo e por uma longa distância. A vantagem de um míssil voar baixo é que é mais difícil dele ser interceptado por defesas antiaéreas e ser percebido por radares. Outra questão é que ele não tem uma trajetória definida. Esses que eu mostrei no primeiro exemplo, lembram? Todos eles têm uma trajetória de parábola. Eles podem ou não ter foguete, ter essas coisas, mas eles têm uma trajetória de parábola. Saem de um ponto, voam e vão acertar um outro ponto. E essa trajetória é calculável. Então, por exemplo, o sistema israelense, o Iron Dome, ele tem radares que calculam a trajetória para fazer a interceptação do projétil. Entenderam? Então, o míssil de cruzeiro ele tem essa vantagem de não ter uma trajetória calculável, ser manobrável e também poder carregar uma grande quantidade de explosivo. Inclusive é possível até ter um ICBM, o ICBM é outra coisa, um míssil de cruzeiro intercontinental que funcionaria quase parecido, né? Teria um efeito parecido com o ICBM, que atingir um alvo a muitas centenas, até milhares de quilômetros. Então esse é o interesse do míssil de cruzeiro. A questão do míssil de cruzeiro é que ele é caro, então ele é feito para atingir alvos específicos, é feito para ataques com precisão. Não dá para você fazer uma barragem de mísseis de cruzeiro numa área, por exemplo. Você chegar e falar, vou aqui atrapalhar as defesas inimigas numa área, então jogar 500 mísseis de cruzeiro ao mesmo tempo. Não vai ser possível. Um míssil desse pode custar até alguns milhões de dólares, então não é viável usar míssil de cruzeiro para fazer saturação. Ele é usado para atingir alvos específicos. Isso quer dizer que é proibido usar para fazer saturação? É claro que não. A doutrina varia para cada força bélica. A doutrina é a forma como os artefatos são empregados. Então eu estou dando aqui a minha opinião do que é o ideal, do que faz sentido. Míssil de cruzeiro é para você atingir um alvo específico. Por exemplo, atingir um QG inimigo, atingir um barco, atingir uma base de lançamento. Algo bem específico assim que vai causar sérios danos à estrutura do inimigo, vai causar danos à cadeia logística, dano à capacidade dele de defesa, de ataque. Então, esse é o principal uso do míssil de cruzeiro. E agora vamos ao mais interessante de todos, que é esse aqui, o ICBM. Eu desenhei aqui a Terra, que ela é redonda, inclusive. O ICBM só funciona num contexto de terra redonda, beleza? E o que acontece... e a Terra é redonda, tá, pessoal? Esse negócio de terra plana é coisa de retardado. Mas vamos lá, o que acontece é que ele sai de um ponto, ele voa, atinge camadas muito altas da atmosfera, faz uma trajetória elíptica e atinge o seu alvo. Diferente do que eu mostrei primeiro, que a trajetória é uma parábola, a trajetória do ICBM, o Intercontinental Ballistic Missile, ele faz uma trajetória assim. Ele vai bem alto e aí ele faz uma reentrada e cai. É totalmente diferente de uma trajetória de parábola que não vai para estratosfera nem nada do tipo. Vamos aprender a falar estratosfera, né? Vamos aprender a se comunicar em português. Mas o que acontece com esses ICBMs, que são as armas mais temidas atualmente, inclusive, é que eles funcionam em 3 etapas. Primeiro é a decolagem, onde eles queimam uma quantidade absurda de combustível para chegar a alturas de mais de 1000 quilômetros. Depois tem a trajetória dele bem acima, lá na estratosfera, tudo guiado por computador, tudo usa processos digitais muito complexos de rastreamento, de posicionamento de satélite. E aí depois desse trajeto você tem a reentrada, que ele vira o nariz dele para baixo e vai na direção do alvo. Em geral, esse tipo de míssil é para destruir grandes áreas, como destruir uma cidade, destruir uma base militar. Hoje em dia eles são modernos a ponto de poder até se dividir na reentrada. Aí você imagine só que você tem o ICBM voando. Ele sai voando, aí ele voa lá na estratosfera e quando ele vai cair, o que acontece é que ele se divide. Aí imagine que uma parte da ogiva vai para cá, aí você tem outra ogiva que vai para outro lado. Alguns mísseis americanos conseguem
atingir até 10, 12 alvos simultaneamente, é uma verdadeira arma de destruição em massa. Então essas são as diferenças, pessoal, entre os vários meios de entrega desses artefatos explosivos. E aí, como eu disse, cada um deles vai ter uma utilidade diferente. Por exemplo, o ICBM faz sentido usar tanta tecnologia, gastar tanto combustível, fazer algo tão complexo para entregar uma carga de explosivo pequena, uma carga de explosivo, sei lá, de 20 quilos de TNT, uma coisa assim, não faz sentido. Faz mais sentido entregar a bomba nuclear. Já você usar uma peça de artilharia que acerta um alvo a 70 km, 50 km, sem muita precisão, faz algum sentido você tentar colocar nela um artefato nuclear que precisaria de mais distância para fazer efeito, né, para não fazer efeito na sua própria tropa? Pois é, então os diferentes meios de entrega influenciam em qual vai ser o artefato bélico usado, o artefato explosivo usado. Então espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para o Arthur, esclarecedor para vocês. Eu achei super divertido gravar. Se vocês quiserem, eu falo mais sobre esse tipo de tema porque eu adoro guerra, adoro belicismo, adoro bomba, míssil, tiro, trincheira, arame farpado. Eu adoro esse tipo de coisa. Então, se vocês quiserem mais desse tipo de tema, se inscrevam no canal, cliquem no sininho, comentem aqui embaixo e me peçam no Instagram que eu gravo. Querem um vídeo sobre submarino, sobre caça, sei lá, sobre qualquer coisa dessas? Eu gravo. Só me pedir que vai estar na mão, beleza? Um abraço pra todo mundo. Agora, a tecnologia aqui de parar o vídeo tá foda, hein?